Oi, tô de volta para mais um Psicóloga Reage. Essa série, para mim, está sendo assim uma bela oportunidade de compartilhar um aspecto mais da praxe da abordagem centrada. Eu sei que em termos de conhecimento, de aprendizagens que a gente pode ter, tudo da abordagem está muito centrado na experiência, né? Está centrado na experiência, está centrado nas atitudes, mas como que é difícil às vezes a gente transportar o conhecimento que é passado de uma forma profundamente experiencial para o nosso dia a dia e mais ainda para a nossa prática profissional. Então, apesar desses episódios terem várias pegadas diferentes, né? Porque a gente está pegando vários vídeos diferentes, com conteúdos diferentes, tem um em especial que eu gosto muito de fazer, porque me ajuda a fazer algo que eu já fazia na universidade, que é conversar sobre as entrevistas demonstrativas do Roger. No nosso canal já tem algumas análises minhas em relação a algumas entrevistas e hoje, em particular, eu vou reservar esse Psicóloga Reage a uma entrevista demonstrativa com uma pessoa chamada Steve. O que eu acho que tem de singular nessa entrevista? Assim, temos, algumas atitudes, né, quando a gente pensa na abordagem. A gente tem a consideração positiva e incondicional, a gente tem a compreensão empática e a gente tem a autenticidade. Essas 3 atitudes, elas são, como se um norte para facilitar a liberdade de expressão das pessoas. Mas quando a gente pensa nessas 3 atitudes, elas não falam das pessoas, elas falam da gente, enquanto profissional. Então, apesar de serem atitudes, que eu diria, puxa, bonitas, né, parece que traz a parte mais singela do ser humano. Traz a gente para o conceito de acolhimento, traz a gente para um conceito de que permite que o outro seja ele mesmo, que dá espaço para a liberdade de expressão. Então, sem sombra de dúvida, é uma atitude nossa, mas com o objetivo de dar espaço para o outro. Parece simples quando a gente pensa em um outro que muitas vezes ele é semelhante a gente, ou tem muitas semelhanças com a gente. Então, a vida me ensinou que essas atitudes, aparentemente, elas são mais, possíveis de serem realizadas ou numa amplitude maior, de ser realizada numa amplitude maior, quando nós estamos com pessoas que a gente tem alguma compreensão já, sejam mais fáceis de serem compreendidas. Eu acho que a palavra fáceis, ela cabe aqui. Sabe aqueles momentos que a gente está conversando com as pessoas e a gente diz: "Ai, entendi o que você está querendo falar". Dá uma certa proximidade, dá uma certa harmonia. Receber pessoas assim no nosso consultório nos ajuda muito, né, porque, parece que, a gente não trava o processo do outro, porque a gente tem maior fluidez para acolher, sem valores, a gente tem, maior fluidez para conseguir compreender, só que nem todas as pessoas que batem na nossa porta elas são assim, e às vezes é muito difícil da gente conseguir captar quem é o outro, como ele está se apresentando. Às vezes é difícil e a gente deseja considerar o outro. A questão é: será que esse é o caminho? Da gente centrar na gente e querer mesmo conhecer o outro, desejar, considerar o outro. Será que um caminho tão formal como esse, um desejo como esse, facilita ou atrapalha? Qual será a melhor atitude que a gente pode ter diante de uma pessoa que é profundamente diferente? Pois é, são sobre essas coisas que a gente vai conversar nessa entrevista demonstrativa do Roger, com o Steve.
Steve é uma pessoa muito singular e que acho que vai nos dar belas oportunidades para refletir sobre a nossa forma de estar com pessoas sem que a gente necessariamente consiga entender mesmo quem ela é, o que ela está querendo expressar. Vamos fazer uma virada de página aqui, vou tentar, tá? Fazer uma virada de página com vocês. Vamos lá? Vou apresentar a vocês Steve, ó, essa imagem, gente, do vídeo, é uma imagem muito antiga, e sim, eles não conseguem, o Steve ainda aparece melhor do que a imagem do Roger, mas para mim, mesmo com a imagem ruim do jeito que tá, o que acontece entre Steve e Roger é fantástico da gente conseguir analisar. Vamos? Esses silêncios aparentemente são comuns, né? Na experiência do Roger. I don't know what caused you to volunteer, why you're here, but I'd be glad to hear whatever's on your mind. I was invited to volunteer, and I happily accepted. And I want to do this, and it was an opportunity presented to me, so I'm here. Okay. And I'm feeling quite frightened. And I have not picked out for myself any agenda right now. Mm-hmm. I can talk a little bit about what's going on in my life, which is my ongoing agenda, I suppose. The immediate agenda is that it's kind of scary. Yeah. Mm-hmm. And I feel really very exposed and self-conscious. Mm-hmm. But I also feel that some part of me is delighted to be sitting here in front of you and talking to you. Mm-hmm. I'm a little distracted by some noises behind me or a rumbling. I don't know what that is. I think that's outside. Anyway, let's try and disregard that. Vou parar um minuto só para realçar alguns pontos que podem nos ajudar a compreender a evolução do encontro do Roger com o Steve. Ele apresenta alguns elementos chaves aí. Primeiro, o elemento medo. Por um lado, quem está do lado de cá poderia tentar pressupor o que eu acho que a gente tem que lutar um pouco contra isso, mas poderia tentar já entender o porquê do medo, mesmo sem ele ter falado nada. Não tem dados claros do porquê que ele está com medo, mas, naturalmente, se ele fala que está com medo, é muito comum que a gente diga, por que será que ele está com medo? Deve ser porque ele está em exposição e outras pessoas estão assistindo. Deve ser porque, naturalmente a gente começa a tentar produzir um entendimento sobre ele. Veja como nessa hora a gente está buscando uma certa familiaridade, é como se a gente estivesse buscando em nós mesmos as respostas que na verdade não estão em nós, que estão nele. Então, a primeira coisa que eu acho interessante que a gente reconheça é que ele só faz uma apresentação, e a apresentação é medo. Nós não sabemos ainda por quê. A seguir, ele fala de que ele não tem roteiro. Vou fazer uma relação entre medo e felicidade, né? Porque, por um lado, ele diz que está com medo, porque assim a gente mantém a linha do sentimento. Porque ele mantém o sentimento de medo, mas, ao mesmo tempo, ele também consegue reconhecer que ele está feliz por participar do encontro. E uma outra apresentação que ele faz é sobre não ter roteiros, apesar de ter coisas concretas para falar na vida dele. Olha, são duas expressões que eu acho que vale a pena
a gente, nesse momento, ficar atento a elas, porque talvez nos ajude a fazer esse norte de linha de reconhecimento, de expressão, de como ele se vê, de como ele age na vida. Adiante. I feel not quite as anxious now as I did a moment ago. Most obvious thing for me to talk about is the fact that I'm going through a divorce. Papers were filed in the spring, and the divorce should be final in the fall. There's lots of material there, which is very close to the surface for me. Parece que ele entende que roteiros e conteúdos de vida tá na superfície. I am in a small group, which I value very highly. It's been very good for me. And 2 days ago, I did a lot of intense work in that small group, ventilated a lot of pain, and talked about what's going on with me, and got some excellent support from my group. Right now, I'm feeling a little strange about repeating what I just said at that time. Uhum. Don't know whether that's the place to start or not, but at least that was helpful to you, I'm guessing. Yes. You really got some things out. Yes. I'm feeling sad that the workshop is going to end in about 24 hours. I feel, with respect to many people here, both a strong connection and some pain that I haven't spent more time with various individuals, ambivalence. And now I'm feeling awkward because I feel as though it's my task to produce something to talk about, and I'm not quite sure what to do with that, and I'm afraid of making a decision which will feel artificial. And so I'm feeling, well, part of me wants to be passive and wait for something to be suggested to me. Vocês veem um esforço que ele está fazendo para tentar descrever as emoções que ele tem e vincular as emoções a algum significado que ele está tendo da experiência. Então, a tristeza pelas pessoas que estão ali e que ele teve conexão, que ele sente que teve conexão, seus medos, parece que ele está fazendo muito esforço para não falar de conteúdo em si, que ele chama de roteiro, né? Isso, na abordagem, apesar da gente reconhecer a grande dificuldade que ele está tendo e o esforço, né? A dificuldade que ele tem de expressão e o esforço que ele está tendo para conectar a ele mesmo, parece que esse é um caminho que ele deseja chegar, né? Ou seja, falar sobre isso não está saindo da minha mente, está saindo do que a gente está percebendo que ele está falando. Existe o medo, existe a tristeza, existe a felicidade, e é ele que está descrevendo. A sensação ainda é uma sensação do não saber muito bem quem ele não conseguir pegar muito bem as características dele, e a sensação que eu tenho é que Roger não se incomoda em não estar conseguindo, ele não se incomoda em não ter claramente uma definição sobre ele. O fato de Steve não ter dificuldade de expressar e estar com dificuldade de fazer a conexão que ele tanto deseja, não mobiliza o Roger para dar respostas ou para estimular ele para um determinado caminho. Ao contrário disso, ele acolhe até onde Steve consegue seguir, e me parece que todas as respostas que o Roger dá, e vocês verão a próxima, ela segue o mesmo perfil, elas são respostas que, na verdade, abre ou facilita
o diálogo entre os dois para que ele possa ir adiante na conexão com ele mesmo, como se o Roger tivesse facilitando essa conexão e não interferindo na conexão. Because you don't want to produce a problem. If there is anything you want to talk about, you want it to be you. Right. I was immediately, as you said that, I thought of some things that I was feeling as I heard you talking in the first hour and a half. And I was moved by several of the things that you said and the reports you gave. And it comes from a place in me which just very passionately and deeply wants connection, harmony, peace, acceptance among persons. And now I don't remember the specific anecdotes or moments. What you know and what you recall is that you felt a deep hunger in you for that kind of a connectedness. And that brings to mind my sense of the absence of such a connection when I was small. I grew up in a home in which everyone was very nice and officially very concerned about one another and officially not very concerned to take care of themselves, where it wasn't really okay to say, I want this, or I feel this, where everyone spent a lot of energy watching out for the other person, or at least was supposed to do that, and also where there was not much physical contact and not much true sharing of feelings at the deepest level. The warmth was there, but it was a kind of a distant warmth, hunger for intimacy, which sometimes feels to me too much for any person to respond to. Vejam, parece que a forma como o Roger está se posicionando está dando espaço para ele expressar cada vez com mais clareza o sentido, o que significa para ele uma conexão. Conexão é um termo tão vasto, né? Que se nos deixarmos levar, a gente pode ficar com a sensação do entendi o que ele está falando, né? E por entender, por achar que nós estamos entendendo, por via de uma palavra, a gente não se percebe que muitas das vezes o significado que a gente está dando dessa palavra é nosso e não da outra pessoa. Então, dar o espaço para as pessoas, não apenas falarem do seu principal tema, porque parece que o tema dele principal não é o problema em si, é a experiência que ele quer ter de estar conectado com as pessoas. Então, dar espaço para ele, dar significado para a conexão e entender um pouco melhor o que ele deseja é estimular ou incentivar com o tipo de resposta que o Roger está dando, para que essa pessoa preencha o significado de conexão a partir do que ele vive, a partir do que ele experimenta, a partir da visão dele. E ele está dando um cenário para a gente. Na visão dele, a família não tinha a conexão necessária, né? Ou não tinha as atitudes necessárias para que ele se sentisse conectado a essa família. E como consequência, ele diz que está sedento pela conexão. Mas olha que interessante, ele é tão sedento, ele se vê tão sedento, que às vezes as pessoas não dão conta de suprir as necessidades dele. Pois é. De quem será mesmo, né, essas necessidades e de onde virão essas necessidades? Será que realmente é fruto das relações interpessoais que deixaram a desejar? O que tem dele nessa história, né? Eu vou dizer,
A gente não tem como entender exatamente o que aconteceu nas relações familiares, né? Esse significado é dele, mas o que tem dele nas histórias das relações dele, de interconexões e a forma como as interconexões estão se dando, daí sim pode contribuir para ele compreender melhor o que ele necessita, o porquê necessita e para onde ele precisa ir. Slightly phony concern in childhood has perhaps intensified your hunger to be really close. Yes. And perhaps making it too much. Yes. And that was an issue in my marriage that I wanted intimacy and disclosure to a much greater degree than my wife did, and she felt that to be claustrophobic or too much for her, and she withheld a place of privacy in her, which I felt was threatening to me, and eventually she pulled away entirely. And you didn't want her to have anything that was shut off from you. Veja, na pergunta dele, no comentário dele, né, que era uma pergunta, tem um outro detalhe interessante. Ele não se distrai e faz um discurso, faz um comentário que nos leve a pensar na esposa, o que a esposa fez, ou que nos leve a pensar na família, o que a família fez. Ele se mantém centrado nele, no Steve. As perguntas que Roger faz é para que Steve continue pensando e refletindo sobre ele nas relações, sobre o conceito que ele tem, as necessidades que ele tem em relação à conexão com o outro, o sentido da privacidade, o significado, o significado que tem, entre aspas, e essa palavra é minha, não dele, pertencer ao outro. I wanted her to share what was going on with her with me. I felt insecure. I feel insecure if I don't experience that openness with the other person I'm intimate with. And she felt the need to keep a place private, closed off to me, and that increasingly became true as she got involved in another relationship. And I felt desperate to break through that wall, and that created more distancing from her side, and she felt she had nothing more to give me. The more you wanted a complete openness on her part, the more that made her pull away and increase the distance. That's right. And a part of me feels very self-critical about that, because one of the principles I hold is that people need a space for themselves and need not to have to spill their heart out even to the person they live with. And I recognize that my own past makes me hunger for that as a way of easing my insecurity. That makes it difficult. So intellectually, it's perfectly okay for her to have her privacy, but feeling-wise, you're hungry for all of it. Yes. Or at least enough for reassurance. De onde será que vem essa fome, né? Porque parece que tem algo na experiência dele que pede algo, um preenchimento maior do que ele reconhece que os outros podem lhe dar. And part of what's going on in me now is I feel vulnerable or self-critical about all my talking and my intellectual account, and the fact that I'm not weeping or expressing emotion in some more visceral way. So you're concerned that maybe you're not living up to expectations, and as far as I can get it, it's your own expectation that you're afraid you're not living up to. Yes, I projected on people here. People won't
spirituality unless you really emote. I'm often told that I'm very intellectual and that I use intellect, and I think this is true, but I use intellect to distance from feelings. I'm a recovering alcoholic. I've been sober for about 12 and a half years. Alcohol was for me a way of releasing my control and experiencing my feelings more deeply and kind of a catharsis. That was the key that unlocked your feelings. I feel okay. I feel okay at this moment. Eu não sei se vocês percebem, mas parece que o silêncio que ele faz durante a entrevista, assim, ó, o silêncio, os espaços de silêncio parece que estão aumentando e não deixa uma sensação de que ele está tentando localizar, ele está fazendo muito esforço para localizar. Tem um desejo, parece, de ser expressivo para as pessoas. Eu sei que na descrição dele, ele acabou, de alguma forma, apresentando o entendimento que as pessoas têm, né, sobre ele, de que ele talvez seja mais intelectualizado e que as pessoas não conseguem acessar o lado afetivo dele. Mas é muito interessante porque, na verdade, apesar dele ter algumas justificativas sobre o porquê que ele é assim, por causa das experiências passadas ou da fome que ele tem, a gente consegue reconhecer que ele não faz isso, como diria, levianamente. Não, ele tem desejo, ele está se esforçando. Tem uma questão na apresentação dele que fala de uma certa vulnerabilidade, e eu entendo que parece que ele reconhece a existência dessa vulnerabilidade exatamente na conquista desse aspecto afetivo, dessa conexão afetiva, que me parece que na perspectiva dele agora, seria importante que ele tivesse essa conexão afetiva com ele mesmo primeiro, antes de ter com as pessoas, ou para ter com as pessoas, ele precisa ter com ele mesmo. Tem um esforço dele em querer decifrar as suas emoções, entender as suas emoções e expressar o mais corretamente possível o que ele conseguiu captar sobre si mesmo. E quando eu penso nessa dinâmica, eu penso na dinâmica salutar da descoberta de si mesmo, do autoconhecimento, que são as palavras que a gente mais usa atualmente, mas algo que dá a chance dele construir uma imagem dele, não a partir do que está fora dele, ou do que as pessoas falam sobre ele ou entendem sobre ele, porque, pelo que parece, isso deixa muito vulnerável, mas construir essa linguagem a partir do que ele consegue decifrar sobre ele mesmo. Esse é um elemento fundamental e importante para qualquer processo de psicoterapia. Mais importante, daí na minha visão, né? Mais importante do que mais importante do que qualquer teorização, do que qualquer resolução de problema, é a disponibilidade que a pessoa tem de desvendar a si mesma. E olha que Steve é uma pessoa singular, né? Todos nós somos singular, mas a apresentação dele em si é uma apresentação singular, de uma pessoa singular. Excepcionalmente singular, e é muito interessante como que com a
a singularidade dele, ele consegue estar ali, aberto, para se ver. Então, parece que é uma característica dele mesmo, e que Roger está acolhendo. Acho que, se formos falar em atitude por via da atitude de consideração positiva e incondicional, para que ele tenha espaço, o espaço necessário para ele acessar esses significados que me parece que ele tanto deseja. And we're not so anxious and we're not so concerned about expectations. We just feel, all right, I'm here. Mm-hmm. I also feel like I should do something. Mm-hmm. So I guess It's not okay to sit. Talvez muitos de vocês agora estejam pensando, e agora, silêncio profundo, o que que se faz, meu Deus? Como se lida com um silêncio tão longo dentro de um encontro? E Roger quebra o silêncio, fazendo uma pergunta que é, puxa, o que é que está acontecendo contigo? Silêncio é algo singular, né, quando a gente pensa na terapia, porque ele tem vários sentidos, ele pode ter vários significados. Tem alguns silêncios em que o significado é não tá saindo nada daqui de dentro. Estou mergulhado num vazio e esse vazio cresce numa angústia que parece que é infindável e que não terá... a sensação que a gente tem é não terá uma saída muito positiva. Tem silêncios que eles são reflexivos. Os silêncios reflexivos, eles precisam existir, que é quando a gente está tentando encontrar ou descobrir alguma coisa sobre nós mesmos. Veja, eu falei sobre 2 silêncios apenas, 2 formatos de silêncio. Talvez o silêncio muito agoniante, o silêncio que desespera, talvez esse silêncio a gente precise acolher, e acolher, podendo conversar sobre as angústias que a gente consegue enxergar na expressão, os medos, porque é possível que não seja um silêncio que vá gerar elementos positivos, mas o silêncio que ele é gestado, que ele é conectado, sim, vale a pena a gente dar um certo espaço de tempo para que a pessoa processe, para que a pessoa construa alguma gestão individual dentro do próprio processo. Então, identificar de que silêncio nós estamos falando nos facilita muito em relação às nossas atitudes. Mas, de qualquer forma, independente do tamanho que a gente consegue conectar com o silêncio do outro, parece muito prudente, ao final de um período, que a gente dê espaço para que a pessoa compartilhe o que ela está experienciando no silêncio conosco. Ela pode não querer compartilhar, mas o fato da gente comunicar isso para ela
mantém a nossa presença ao lado dela e a consideração, ou seja, por ela, algo que diz, eu estou vendo o que tu está vivendo, eu não sei o que é, não sei o que está passando por dentro de ti, mas estou aqui, né? Estou presente para quando você quiser compartilhar e se você quiser compartilhar.